Fala meus amigos, tudo bom com vocês? Henrique Bussano aqui na área, mais vídeo no canal. Vamos falar aqui sobre o fundo LVBI11, tá? Vamos fazer aqui um valuation pelo modelo de fluxo caixa descontado e também pelo modelo de Gordon, tá bom? Pessoal, eu vou deixar aqui embaixo um link para vocês terem acesso a essa planilha de valuation, tá? E também do modelo de Gordon. É só clicar lá, botar seu nome, seu e-mail que você vai baixar a planilha em si, beleza? Para você me acompanhar aqui nas aulas. Lembrando, bastante gente está pedindo para mim explicar como que funciona essa planilha, né? Tipo assim, tintim por tintim, o que é taxa livre de risco, o que é o CAPM, como que é feita a planilha, tá? Como que é feito o fluxo caixa descontado, beleza? Eu vou fazer essa aula, tá? Nas próximas semanas, beleza? É que no meu cronograma aqui de aula semanal, hoje estava essa aula aqui do LVBI11, beleza? Então vamos lá. Mas antes, pessoal, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos, passe esse vídeo para o seu amigo, para sua mãe, para quem você deseja que aprenda um pouco mais sobre fundos imobiliários, beleza? E se tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu vou responder todo mundo, tá bom? Eu tô quase chegando a 1000 inscritos, então dá aquela força lá, beleza? Então vamos lá. LVBI. O que é o fundo LVBI? Vamos aqui já entrar aqui no material. Para quem não conhece o fundo LVBI, pessoal, é um fundo logístico, tá? Vamos pegar aqui a primeira informação que você precisa entender quando você vai analisar algum fundo. Já tem aula explicando sobre isso, mas vamos lá. Lá embaixo, explica aqui no site do Fundo Explorer, tá? Só entrar aqui, ó, fundoexplorer.com.br e colocar LVBI que vai aparecer para vocês aqui. Aqui explica já, ó. Aqui, ó. Vou pegar a canetinha para vocês entenderem. Ó, fundo VBI logístico. Pronto, você já sabe que é um logístico, tá? Imóveis industriais e logístico. Mandato, logística, tá? Gestão ativa, pronto. Aqui você consegue também tipo de Ambima, renda. Ou seja, é um fundo que em tese vai distribuir a renda. Aqui você já mata o que é o fundo, tá? E aqui embaixo também explica algumas informações adicionais. Eu não vou ler aqui porque é muito redundante, tá? Vamos entrar aqui agora no conceito, né, na estratégia do fundo. Esse aqui é o mais importante para você entender. Como que eu sei dessa estratégia? Acompanhando live dos gestores, tá? E também, de vez em quando, eles colocam os relatórios gerenciais dele. Mas, basicamente, acompanha a live dos gestores. Beleza? Você tem que acompanhar para saber o que está acontecendo com o fundo, para você entender o que o fundo pensa, né? O que o gestor pensa, né? O que ele vai fazer no fundo, beleza? Então, vamos lá. Basicamente, o fundo, ele utiliza uma estratégia chamada Last Mile, ou seja, o que é Last Mile, né? São imóveis os quais estão localizados a um raio de 30 km dos grandes centros urbanos. Esses imóveis aqui, ó. Estão vendo aqui da VBI? A estratégia do fundo é basicamente 42% do portfólio está nessa estratégia aqui, ó, Last Mile. Ou seja, são imóveis que estão numa distância de um raio de 30 km, tá? Por que um raio de 30 km? Justamente por e-commerce. Tem que ser entregue rápido o produto. Logo, tendo um galpão ali perto da cidade, dos grandes centros, você tem o quê? Rapidez. E hoje as pessoas querem receber seu produto rápido, em 24 horas, em 12 horas, ou até na mesma hora. Você comprou, daqui 2 horas chegou. Para isso, você precisa de uma logística, uma malha logística. Então, um raio de 30 km dos grandes centros, isso aqui supra a necessidade de uma Magazine Luiza ou de uma Lojas Renner e outras empresas por aí, do setor de varejo. Tranquilo? Então, essa é a estratégia do LVBI11. Olha só que interessante, ó. Taxa de vacância estava em 12% no quarto trimestre, mesmo em um mercado que cresceu 10% nos 12 meses. Né? Olha só que legal aqui, ó. Raio de 30 km aqui, ó. Ele fala um negócio muito legal aqui, ó. Estoque, 9.000 metros quadrados. Vacância, 11%. E hoje está em 7,9%, tá? Ó, 100% do portfólio localizado em São Paulo, do VBI, está localizado no raio de 30 km. É isso que eu quero que vocês entendam. Essa estratégia. Por isso que a LVBI, de vez em quando, paga caro no metro quadrado. Por quê? Porque imóvel, galpão logístico perto dos grandes centros é mais caro. Mas, olha só que interessante. Desce mais um pouquinho aqui. Olha só a valorização do metro quadrado, né, de aluguel. Antes, lá em 2016, era R$20. Hoje está em 28, pessoal. Ó, isso aqui é um ganho, né? Vamos lá. 28,73 dividido por 20,66. É um ganho de 39%, pessoal. Muito acima da inflação. Por que está acontecendo isso? Porque o LVBI utiliza-se da estratégia Last Mile, ou seja, galpões perto dos grandes centros. E esses galpões perto dos grandes centros são poucos. E todo mundo quer. A Lojas Americana quer, a Magazine quer. Ou seja, essas varejistas grandes querem esse tipo de galpão. Como é concorrido, logo o metro quadrado do aluguel está subindo, consequentemente o VP também desses fundos está subindo. E como que eu sei disso? Olha só aqui o VP do LVBI. Lá em 2019, né, o VP, aqui olha, R$97. Hoje está em 115, quase 116. Por que teve esse crescimento? Justamente porque 42% do seu portfólio está em grandes centros.
principalmente São Paulo. Os outros também estão, tá? Os outros aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó, mais um pouco para baixo aqui, ó. Aqui em Minas Gerais, né, também tá perto dos grandes centros, ó, Betim, né, Belo Horizonte. Aqui também, no Paraná, em Pinhais, nos grandes centros, Araucária, também nos grandes centros. E aqui também, por fim, na Bahia, também tá nos grandes centros. Eu vou passar bem rápido aqui, tá? Para não ficar enrolando aqui, tá? Porque eu preciso chegar no valuation. Mas repara, a estratégia do fundo que é investir em imóveis num raio de 30 km do grandes centros. É isso. Para usar essa estratégia, last mile. É isso que eles estão fazendo. E tá dando muito certo. Agora vamos aqui pro valuation, vamos lá. Mas antes de entrar no valuation, olha só que interessante também. Olha só que legal. O fundo, ele tá se movimentando, ó. Obras, entregue, expansão Araucária. Ou seja, teve uma expansão no imóvel de Araucária. Entrega, expansão Betim. Teve outra expansão no Betim. Conclusão de obra do Galpão Aratu. Obras, emissão de habites do ativo Cajamar. Esse ativo Cajamar aqui, já vou falar para vocês, mas é um imóvel em desenvolvimento. Já teve habites, a partir do habites já tem uma MRG, ou seja, renda mínima garantida. Tá? Tem 12 meses para ficar pronto, tá? E tá em evolução, tá bastante interessante esse fundo aqui, tá? Esse imóvel aqui, bastante legal. Beleza? Então vamos aqui, mas olha só, esse aqui, por que eu quis passar por aqui nesse destaque 2022? Muita expansão, pessoal, muita expansão. Vai aumentar o que? O aluguel, porque o terreno já está lá, o terreno já está comprado. Então, quando você vai aumentando a expansão, você consegue um yield muito maior. O próprio gestor falou isso, você consegue um yield de 15%, 13%. Por quê? Porque o terreno já está lá, você só vai precisar construir o imóvel, né? Construir uma expansão nova. Consequentemente, seu yield é muito maior. Muito interessante isso, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para mostrar para vocês. Esse aqui são os imóveis, tá? São 10 imóveis. O último aqui, o Cajamar, está sendo desenvolvido, tá? O problema lá na loja americana é esse imóvel que é Aratu, mas pelo que eu entendi está sendo resolvido, então pode ficar tranquilo, está sendo pago certinho, tá? Outra coisa importante também que eu preciso ver aqui, olha só que interessante aqui, espera um pouquinho, aqui ó, aqui também explica, ó, 40% do portfólio, ó, tá em um raio de 30 metros de São Paulo, tá? Muito interessante isso, essa estratégia last mile. Eu preciso mostrar a vacância aqui, ó. Aqui, ó, a vacância está em 2%, tá? A vacância é muito baixa. Logo ele vai conseguir alocar esse restante da vacância. Ó, desde aí, a taxa média de vacância física no fundo é de 3% e a vacância financeira é de 1%. Tá? Muito interessante isso. Esses são os inquilinos, alguns deles. O vencimento dos contratos, a maioria vence aqui a partir de 2026, então o fundo que tem bastante prazo aí para contar. Beleza, ver se tem mais uma coisa aqui embaixo. Esses aqui são os ativos, tá? A representatividade da receita, 25%, 7%, ó. O Cajamar só tem 6% de receita. Esse aqui é o valor contábil do fundo, ou seja, o metro quadrado está em 3,3 mil reais o metro quadrado. Bastante competitivo, tá? Bastante interessante. E basicamente isso, tá? E vamos entrar aqui agora no valuation, tá? Como que eu estou fazendo esse valuation? Eu vou fazer dois, basicamente, tá? O fluxo caixa descontado e o modelo de Gordon. Vamos entrar aqui primeiro no fluxo caixa descontado, tá, pessoal? Lembrando, depois eu vou falar uma aula só de como que eu faço essas contas, tá? Tintim por tintim, vai ter essa aula, tá? Aguenta aí que vai ter essa aula. Mas vamos lá. Eu fiz aqui um fluxo de caixa no ano 2023, a receita de locação 147 milhões de reais, tá? Da onde que eu tirei essa receita? Já vou mostrar para vocês aqui, aguenta aí. Despesa com CRI de 21 milhões de reais, porque o fundo tem 150 milhões de reais em CRI. Lastrado CDI mais 2, se eu não me engano, CDI mais 3, agora tem que olhar no papel lá. Taxa de administração de gestão 13 milhões por ano e um resultado do fluxo do primeiro ano de 113 milhões de reais, beleza? No segundo ano, 154 milhões, no terceiro ano, 162 milhões, corrigido uma taxa de 5% ao ano, tá? Nos 3 primeiros anos, que basicamente é a inflação. E depois, no quarto e quinto ano, devido a esse ciclo de crescimento do fundo, né? Essa conversão de... Porque hoje já está na baixa, né? A gente está saindo da baixa agora dos fundos, né? E no quarto e quinto ano vai fechar o ciclo completo. Então eu creio que vai ter um crescimento de 6% ao ano de receita. Ou seja, tudo dentro da inflação ou abaixo da inflação. A inflação média no Brasil dos últimos 20 anos está na média de 5,5% a 6% ao ano. Ou seja, eu estou colocando um crescimento aqui ou a inflação ou abaixo da inflação, tá? E a perpetuidade aqui 1,5% ao ano. Tranquilo? Agora, pessoal, vamos entrar aqui na DRE para você entender de onde eu tirei esses dados. Vamos lá. Ó, receita imobiliária 1,4 por cota, né? O fundo tem basicamente 1,4 por cota, né, vezes as cotas emitidas aqui, ó, 11.775.177, ou seja 12 milhões de reais basicamente, vezes 12, que é um ano, que dá 147 milhões de reais.
foi daqui que eu tirei esse valor aqui, tá? Então eu botei aqui 147 milhões de reais, tá? Da onde que eu tirei a despesa com CRI? Vamos olhar aqui na DRE também. Ó, aqui na DRE explica aqui certinho, ó. Quer ver? Aqui explica a despesa como que tá, ó. O CRI é CDI mais 2,25 ao ano, ou seja, tá pagando aqui basicamente, né, 16% ao ano. Então é esse valor que tá pagando do CRI, né? E aqui no último mês, ó, teve uma despesa financeira de 14 centavos. Mas a despesa financeira do fundo, mais ou menos de um mês para o outro, é 0,15. Como que eu sei disso? Desse relatório aqui, ó, explica aqui, ó. Aqui embaixo ele explica, ó. Resultado financeiro na ordem de 15 centavos por cota, com expectativa de redução na medida que a área virtual que é da Selic, tá? Olha só que interessante que ele fala aqui na observação, ó. Para a redução de 1% na Selic, teríamos uma redução de despesa financeira de aproximadamente 1 centavo. Ou seja, a cada 1% que cai a Selic, eles ganham 1 centavo, tá? É muito interessante esse dado, porque se a Selic o ano que vem cair para 10, bota aí 12% no ano que vem. Ou seja, basicamente vai ganhar 2 centavos. Se cair em 2024 para 2025 para 10, você ganha 4 centavos por cota. Olha só que legal. Se cair para 8, você ganha lá 8 menos 14 dá quanto? Dá 6, né? Então você ganha 6 centavos por cota. E assim você vai aumentando o seu rendimento de acordo com que a Selic vai caindo. Beleza? Então eu tirei aqui 0,15 centavos, basicamente, né? Ou seja, 0,15 centavos vezes o número de cotas emitidas. Vamos olhar aqui as cotas emitidas. Dá 11,11, 775, 177, né? Vezes 12, ou seja, uma receita financeira negativa de 22 milhões de reais. Eu botei quanto aqui? 21 milhões de reais eu botei aqui, basicamente. Negativo, né? Obviamente. Taxa de administração, 3 milhões de reais. Por que 3 milhões de reais? Porque aqui também, ó, taxa efetiva, né? Taxa de administração 0,88 a um mês, no caso aqui, a um ano, né? 0,88 dividido por 100 vezes patrimônio líquido do fundo. O patrimônio líquido do fundo, você pega o resultado financeiro, o patrimônio líquido do fundo está em 1,3 bilhões de reais. Aí você multiplica aqui, ó, 1,360, 0,3615, né? Pessoal, estou fazendo bem rápido aqui, depois vai ter uma aula sobre o valuation, tá? Eu preciso fazer rápido para você entender como que eu precifiquei esse fundo aqui. Basicamente 2 milhões de reais de receita, né? De despesa com a gestão, perdão. Então eu botei aqui quanto? 13 milhões. Por que eu botei 13 milhões? De repente eu errei alguma coisa aqui nessa conta, né? Então eu botei um pouco mais a mais de despesa, justamente se eu errar alguma coisa, você erra para baixo, tá? Sempre usando aquele princípio da contabilidade de conservadorismo, ou seja, você não tem muita certeza da despesa, alguma coisa assim, você coloca um pouco, você previsiona um pouco mais para ter um resultado mais fiel, no caso aqui do LVBI, beleza? Então eu botei 3 milhões de reais aqui. Saiu um resultado, como já dito aqui, de 103 milhões de reais, tá? Dito isso, pessoal, vamos entender aqui qual que foram os valores que eu usei aqui na taxa de desconto, tá? Na VAC, vamos lá. Um custo de capital próprio aqui de 12%. Como que eu cheguei nessa conta? Taxa livre de risco de 10,5%. Por que eu usei essa taxa livre de risco? Porque o nosso juros futuro, a nossa curva lá nos próximos anos, está em 10,5%. Então eu já baixei para 10,5%, tá? Prêmio de risco, né? 4% acima da taxa livre de risco. Um beta de 0,41. Esse beta aqui eu peguei aproximado, tá? Não é um beta exato, mas usei 0,41. O meu custo de capital de terceiro aqui, né, no meu caso, minha porcentagem, a proporção de capital de terceiro é de 9%, basicamente, porque ele tem 150 milhões de reais. Como que eu fiz essa conta? Basicamente isso aqui, ó. Você vai pegar 150 milhões de reais aqui, ó. 151, na verdade. 151 milhões de reais. Que da onde que é isso aqui, ó? Dessa aqui, ó. Essa parte aqui da DRE, ó. Obrigação por securitização de recebidos. Ou seja, é uma dívida que o fundo tem, tá? Então, você vai pegar 150 milhões de reais, dividido, 151 no caso, dividido pelo ativo, né? O ativo é 16, 14, 0,27. Opa! Dividido por 16, 14, 0,27, 933. Ó, 9,33, né? Ó, vezes 100. Esse aqui é a porcentagem da dívida. O ativo é esse aqui, ó. Essa linha aqui, ó. Deixa eu grifar aqui para vocês verem, ó. Essa primeira linha aqui, ó. Esse aqui é o ativo, ó. 1,6 bilhões de reais. Então, você pega a dívida dividido pelo ativo total. Então, a sua alavancagem aqui está basicamente 9%. E o custo da dívida está em 16%. Lembra que eu fiz aquela conta? Que é CDI mais 2,25%, 16%. Jogando aqui na fórmula, vai dar o quê? Um custo de capital, né, total, ponderado, de 12,5%. Ou seja, essa é a taxa mínima que você tem que ganhar no investimento, tá? 12,5%. É a taxa de desconto que a gente fala. Então, todo ano você vai descontar, né, seu fluxo de caixa pelo esse valor aqui, 12,5%. Que é o valor, a taxa que você vai querer no desconto do seu fluxo de caixa anualmente, beleza? E aqui você vê isso aqui, ó. Eu descontei no primeiro ano, no segundo ano aqui já descontei com uma outra taxa aqui, ó, que eu já vou explicar para vocês, tá? E assim vai, todo ano você vai descontando essa taxa aqui ponderada, beleza? E olha só que interessante aqui.
No segundo ano aqui, 2024, eu botei aqui um crescimento, né, de 5% ao ano. De onde eu tirei esse crescimento de 5% ao ano? Basicamente, olhando os últimos anos, como que está crescendo o seu rendimento, tá? Então, é mais ou menos 5% ao ano. Não vou entrar aqui em detalhe, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. 5% ao ano, tá? E aqui a taxa de administração, aqui de gestão, 14 milhões de reais. E aqui a despesa com GRI eu tirei. Por que eu tirei? Porque vai ter uma emissão aqui, ó. Em 2024 o fundo vai ter uma emissão. E pelo que eu entendi pelas lives do gestor, explicando para os cotistas, né, que teve várias lives do gestor por aí, que eu acompanhei nos últimos meses, ele falou que sim, que quando chegar no VP, o fundo vai ter uma emissão, né? Então eu joguei por ano que vem uma emissão, né? Então vai acabar com a dívida. Mas é o seguinte, vai aumentar o número de cotas. Então aqui na precificação eu tive que aumentar aqui o número de cotas. Aqui aumentou o número de cotas, ó, foi para 13 milhões de reais, antes era 12. Então aumentou aqui 1,3 milhões de cotas, tá? Para precificação. Então no ano 2 aqui, 2024, acabou o CRI, acabou essa dívida aqui, basicamente de 21 milhões de reais. Teve uma nova emissão, o resultado do caixa aqui foi de 140 milhões de reais, tá? E teve um fluxo de caixa livre aqui de 112 milhões de reais. Aí aqui eu usei aqui a taxa de desconto de 11,64, porque no ano 2024, 2025 eu mudei aqui a questão da taxa de desconto. Por quê? Porque a taxa livre de risco caiu para 10%. Precificando a curva de juros, lá em 2024, 2025 tende o quê? A cair para 10%, tá? Então eu precifiquei aqui, né, com uma taxa caindo, que uma taxa ponderada, que a VAC, nossa, caindo de 12,5 para 11,74. Logo aumentou aqui o fluxo de caixa descontado. Eu usei para 2 anos, tá? Eu usei para 2024 e 2025, tá? E depois 2026, 2027, 2028, né, ó, esses anos aqui posteriormente, eu usei uma outra taxa de desconto, que foi o quê? Que foi essa aqui, ó, de 9,74%. Por quê? Porque eu estou precificando aqui uma queda da taxa livre de risco para 8%. Então olha só como foi caindo aqui, ó. Tá? Então, nesses anos aqui, ó, futuros, né, eu precifiquei mais ou menos aqui uma taxa de desconto aqui de 9,64, justamente porque a taxa de risco caiu bastante, tá? E na perpetuidade aqui, eu voltei aqui, ó, para basicamente para a taxa livre de risco normal de 10,5, tá? Eu precifiquei uma taxa livre de risco um pouco maior para a perenidade. Por quê? Porque os juros no Brasil, pessoal, juros muito altos. Então, eu não tenho como precificar aqui, botar aqui 8% ao ano na perpetuidade. Não posso. Eu entraria no erro aqui, um erro muito crucial, que o juros do Brasil não é do futuro, não vai ser 8% ao ano. Daqui 20 anos não vai ser 8% ao ano. Vai ter algum momento que vai cair. Mas na perenidade, eu precifico ali uma taxa média de taxa livre de risco de 10,5% ou 11% ao ano, que é a média do CDI nos últimos 20 anos, tá? Então, no futuro, eu estou precificando 10,5% a taxa livre de risco, tá? Então, somando tudo aqui, pessoal, aí quando você soma aqui o fluxo de caixa descontado, né, vai dar o quê? Vai dar esse valor aqui, ó, 1,5 bilhões de reais, tá? Dividir pelo número de cotas, vai dar esse valor aqui, ó, de 115 reais mais ou menos, tá? Então, hoje, o valor justo do fundo, do LVBI, né, com essas premissas minhas aqui, considerando aqui um crescimento, eu já falei, mas eu vou falar de novo, de 5% ao ano, nos 3 primeiros anos aqui, ó, nos 3 primeiros anos, né? Depois, 6% ao ano, no quarto e quinto ano, porque vai ter aquela taxa lá absurda de crescimento, no fim do ciclo de crescimento dos fundos imobiliários, né? A gente está no começo agora, né? E tende a chegar no final, nos próximos 5 anos. Então, eu estou precificando aqui pelo menos o crescimento da inflação, que é 6%. E nos anos anteriores, 5%. Eu não estou colocando nenhum ganho real, tá? A inflação nossa nos últimos 20 anos é de 6% ao ano, de 5,5% a 6%. Eu não estou botando um ganho real aqui, tá, pessoal? E esses fundos de last mile têm chance de ganho real, mas eu não estou colocando aqui também para conservadorismo, mas dá para colocar 8% ao ano, mas não coloquei porque eu não sei se vai realmente subir acima da inflação. E uma taxa aqui na perpetuidade, na perenidade de 1,5%, tá? Que é o PIB do Brasil mais ou menos nos últimos anos. E olha só, chega no valor de 115 reais, tá? Esse valor aqui, pessoal, é muito interessante, que é o valor de hoje, tá? Ó, se pegar aqui o LVBI hoje, ele tá custando aqui, ó, 115,65. Tá muito parecido, tá? Então tá no valor justo do fundo. E repare que o negócio, alguns meses atrás, estava em 93 reais. E por que subiu agora? Por causa da taxa livre de risco, pessoal. A taxa livre de risco subiu, caiu, na verdade, de 13%, 14% e veio para 10,5%. Tá? Então, quando você bota aqui, por exemplo, aqui, ó, nessa taxa livre de risco aqui, ó, 14%, ó, olha só para quanto que vai o preço do ativo, vai para 100 reais. Entendeu? E aqui você bota 13, a mais longa, ó, vai para 90 reais. Então, como a taxa de livre de risco estava alta, então, consequentemente, o fundo caiu. Né? Mas por isso que é importante você entender o ciclo dos juros. A cara que entende o ciclo dos juros, ele sai na frente. Eu mesmo comprei um monte desse fundo nos últimos 2 anos. Estou comprando um monte, LVBI, HGRU, HGLG, estou comprando um monte. Por quê? Porque
esse fundo aqui é R$90, o BRC11 é R$90, o HGLG é R$155, o HGRU é R$112, o Alzirão é R$108. Não dá, pessoal, mas para você entender isso, você precisa entender sobre o fluxo de caixa descontado e precisa entender sobre o valuation. Você precisa entender sobre o ciclo de juros também, tá? Dito isso, vamos entrar aqui no modelo de Gordon. O modelo de Gordon é um pouco mais simples. Ó, taxa livre de risco aqui, 10,5, taxa de risco 4, que é o prêmio de risco, CAPM de 12 e o beta aqui de 0,41. O dividendo atual eu botei 9,11. Da onde que eu tirei esse dividendo atual? Lembra que eu precifiquei aqui, no primeiro ano aqui, meu fluxo de caixa aqui total, final aqui, que dá 113 milhões? Então você pega 113 milhões aqui, ó, e divide pelo número de cotas, ó. 113 milhões dividido pelo número de cotas, dividido por 11,775,177, ó. Vai dar 9,59. Como ele pode distribuir pelo menos 95%, então eu vou botar aqui, ó, 95% que ele é obrigado a distribuir, os outros 5% não é obrigado. Então ele vai pagar mais ou menos R$9,11 por cota nesse ano, nos próximos 12 meses, ó. Então vai dar 0,7597, ou seja, 0,76. E a média do fundo que está pagando nos últimos meses, ó. Você pegar aqui, ó, nos últimos meses está pagando isso, ó. Ó, pagou aqui no último mês aqui, ó, 0,76, no último mês 0,76, lá no comecinho 0,72, depois foi aumentando, ó. Você está pagando o que eu calculei aqui, ó. Lá atrás 0,75, depois 0,75. Esse 0,72 aqui, ó, é a questão da loja americana, quando ela ficou inadimplente. Depois voltou normal, voltou a pagar, então voltou normal. Tá? Então eu calculei aqui R$9,11 por cota. Um crescimento aqui de 5% nos 3 primeiros anos. Depois um crescimento no segundo, no quarto e quinto ano, um crescimento de 6%, igual lá na fluxo de caixa descontado. E na perpetuidade aqui de 1,5. Ou seja, o valor aqui justo do fundo seria basicamente aqui R$103,56. Por que aqui está mais barato, né? Aqui tem que estar mais, o preço de justo está mais para baixo. Porque aqui eu estou considerando uma taxa de desconto perpétua de 10,5. Aqui no fluxo de caixa descontado, ó, presta atenção aqui, ó, aqui no fluxo de caixa descontado, eu usei 3 colunas aqui, ó, 3 tipos de taxa de desconto. E cada taxa de desconto que foi utilizada aqui, né, nesse fluxo de caixa descontado, eu usei uma taxa livre de risco diferente, ó. Taxa livre de risco aqui 10,5, uma taxa livre de risco aqui 10 e uma taxa livre de risco 8. Tá? E aqui no modelo de Gordon eu só usei 10,5. Então se você colocar 9%, por exemplo, aqui, ó, o fundo vai para 121. Entendeu? Então o problema do modelo de Gordon é que você consegue precificar só no próximo ano. Tá? Se eu quero precificar esse fundo aqui para o próximo 2025, que a taxa vai estar, sei lá, 9%. Ó, ele custa 121. Tá? Mas como hoje estou precificando uma taxa livre de risco de 10,5, então esse fundo aqui vale R$103. Tá? Por isso que o modelo de fluxo de caixa descontado ele é muito mais completo, tá? Ele é mais real, por isso que o valor está 115, ele é mais perto da realidade, porque você prevê todo o fluxo de caixa futuro do fundo, com receita e despesa, com crescimento, etc. E você coloca uma taxa de desconto diferente em vários setores, em vários anos, na verdade, em vários anos, como eu coloquei aqui, ó, essa taxa de desconto aqui, ó, é de 11,64 e em 2007 eu botei 9,64. E na perenidade eu botei essa taxa aqui de 12,5. Eu botei várias taxas de descontos diferentes aqui no decorrer do tempo. Então, você consegue precificar melhor. Aí chega no final de R$115,46, tá? E o que vai fazer esse fundo aqui se valorizar bastante? Essa é a taxa livre de risco, né? Que é essa aqui, ó, essa coluna aqui, ó, essa linha aqui, ó. Em 2024, 2025 cair para, sei lá, para 8,5. Aí, meu amigo, olha o que vai acontecer com o fundo, vai para 127. E faz de conta que a taxa livre de risco aqui nos próximos anos, a perenidade, cai para 9. Eu precifico para 9. Olha só o que vai acontecer com o fundo, vai para R$133. Então tem chance de crescimento aqui. Vamos botar 127, que é o valor mais correto aqui, né? Porque os próximos anos vai cair, né? E depois na perpetuidade vai continuar 10,5% ao ano, né? É R$127 o preço justo. Mas olha só, esse fundo aqui até um tempo atrás estava custando R$90. Então 127 dividido por 90, quem pegou a R$90, ó, tá tendo um lucro aqui, vai ter um lucro de 41%. Que isso aqui vai acontecer, pessoal. Quando a taxa livre de risco voltar para 8, nos próximos anos que vai acontecer isso, 8,5, 9, o preço vai para 127, automático, né? O preço hoje está em 115. O preço justo está certo hoje, está correto. Por que está correto? Porque a taxa livre de risco futura 2025 e 2026 está sendo precificada curva longa em 10, 10,5. Então o preço hoje está correto. Tá? Mas quem pegou ali um ano atrás, pegou R$90, porque a taxa livre de risco estava nas alturas. Mas lembra, taxa livre de risco muda a todo momento. Então, para finalizar aqui, eu quero que vocês entendam aqui, o preço do fundo hoje está em R$115,46. Esse é o preço justo do fundo, tá?
pelo modelo de fluxo de caixa descontado, que é o modelo mais correto a ser feito. Mas eu quero que vocês entendam uma coisa. Se a taxa livre de risco subir, ou seja, se o juros futuro subir para 15 de novo, o fundo vai cair, pessoal. Aí é o momento de comprar bastante. Não adianta, a taxa livre de risco sempre vai estar em movimento, seja para cima ou seja para baixo. Quando ela for cair, o fundo vai subir. E quando a taxa livre de risco subir, o fundo vai cair. É inversamente proporcional. Então eu quero que vocês entendam isso. Entenda o ciclo dos juros. Se você entender o ciclo dos juros, você vai ganhar muito dinheiro com o fundo imobiliário, porque você vai comprar ativos desvalorizados. O cara que comprou o LVBI a 90, 85 reais, pessoal, vai receber um yield na casa de 1% ao ano nos próximos anos, pelo menos 1% ao ano, e vai ter uma valorização da cota de 50% nos próximos anos. Olha só que absurdo que é esse crescimento. Então entenda o movimento dos juros, ou seja, o ciclo dos juros. Se você entendendo isso, automaticamente você vai entender sobre o valuation. O valuation está ligado basicamente à taxa livre de risco, que é o juros futuro. Quando sobe, o fundo imobiliário cai. O inverso também é verdadeiro. Quando os juros caem, o fundo imobiliário sobe. Então entendo isso para você conseguir sempre ficar na frente dos outros, tá? Senão não vai adiantar nada. Ah, eu vou comprar fundo imobiliário agora. Você pode até comprar, mas a alta, uma boa parte da alta já foi. Estava 90 tempo atrás, até 3 meses atrás. Estava 90 reais. Agora está 115. Mas pode ir para 130. Então entenda o movimento do ciclo de juros. Tá? Ainda a gente não começou a cair os juros, mas quando começa a cair forte, os ativos tendem a se valorizar mais. E quando acontecer o inverso, mesma coisa. Em algum momento o juros vai voltar a subir. Aí os ativos vão cair. Aí é o momento de comprar mais ainda, tá? Então presta atenção nesses movimentos que você vai ganhar muito dinheiro, beleza? Então basicamente isso, R$ 115,46 o valor do fundo. Muito obrigado pela sua atenção, bons investimentos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.